Paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje vamos continuar a ler, terminar o capítulo 5 de Mateus. Eu não vou ler ele todo, porque ele é do versículo 21 ao 48, mas recapitulando um pouco, vamos recapitular um pouco do último vídeo que a gente fez de Mateus 5. Por quê? Porque aqui o Senhor só vai confirmar aquilo que ele fala, que a gente falou no outro vídeo, que o nosso Senhor Jesus, ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la. E a partir dali ele começa a falar àqueles que estavam ali seguindo ele, os discípulos dele, o que ele estava querendo dizer. E ali ele foi falando as palavras da lei. Então o Senhor, ele não veio extinguir a lei, ele veio para cumprir. E assim como nós somos um com ele, nós também temos que cumprir. Mesmo que ele resumiu em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, todos aqueles 10 mandamentos estão dentro desses 2 que o Senhor simplificou. Mas aqui Mateus faz questão de explicar como Jesus explicou. Ele falou, eu não vim abolir a lei, mas sim eu vim para cumprir. Então ali ele começa a falar alguns tópicos da lei e nos ensinando como devemos agir. Eu não vou ler todos, irmãos, vou convidar vocês a um desafio de vocês lerem e meditarem dentro de cada um ali. Porque cada um, irmãos, eu não posso falar aquilo do que o outro vive, eu posso falar daquilo que eu vivo. Então tem coisas ali que a pessoa mesma tem que ler e tem que chegar à conclusão e pedir mais orientação ao Senhor. Porque se eu for falar a minha visão, eu vou estar dando a minha visão daquilo que eu entendi. E talvez nem sempre o que eu entendi cabe na visão de outro, principalmente sobre divórcio. Porque o divórcio, irmãos, a palavra de Deus fala, mas eu acredito assim, que o Senhor, ele é grande, ele não pede o sacrifício de ninguém. Se for um caso onde você está vivendo uma violência doméstica, no caso onde você tem sido vivido uma vida mesmo de violência, eu acredito que o Senhor é Deus e Ele é fiel e Ele nos perdoa, Ele nos dá, eu acredito, esse aval. Mas eu não quero aqui falar a minha visão do que eu acho. Eu acredito que cada um, os 10 mandamentos, irmãos, todos nós temos que saber quais são, como o Senhor nos direciona dentro de cada um deles para a gente poder entender. Eu tenho uma visão, mas eu acredito que quem vive num lar onde você vive uma violência todo dia, onde você é espancada, ou você é espancado, ou vive num relacionamento onde não há respeito, eu acredito que nesse caso o Senhor sabe o que dizer para você. Para mim, eu acredito que não tem como viver uma pessoa assim. Mas aí cabe cada um. Eu não estou aqui para estar colocando minha visão, eu estou aqui para colocar a palavra. Então cada um vai ler e vai entender o que o Senhor fala aqui. Tá bom? Vamos orar, meus amados, para a gente só dar uma resumidinha. Eu vou ler o finalzinho, vou ler o Lucas de 43 ao 48 e talvez eu leia algum outro, mas eu não vou ler todo porque é muito comprido. Então eu convido a você a meditar nessa parte, é muito importante, né? Porque eu vejo muito filho e filha do Senhor sempre entrando em live, em lugares, pedindo oração, pedindo orientação a Deus, mas a orientação está dentro da palavra. A palavra do Senhor, ela não nos confunde, irmãos, ela é reta. E a palavra do Senhor ainda, num desses versículos aqui, fala que todo filho do Senhor tem que sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou é sim, sim, ou é não, não. Tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Pai, por tudo, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Toma o teu lugar que é de direito a partir de agora. Em nome de Jesus, para que o Senhor cresça, não que eu apareça, mas que o Senhor cresça, porque os teus filhos precisam, Pai, do teu falar, do teu agir, do teu ministrar.
Que em nome de Jesus nós possamos ser ministrados pelo Senhor nesses momentos que temos passado, Pai, tentando a cada dia estudar cada vez mais a Tua palavra para entender como o Senhor é, quem o Senhor é e o que o Senhor requer de cada um de nós. Desde já eu te louvo e te agradeço pela chuva, Pai. Chuva abençoada do Senhor, que essa chuva também caia, Pai, nos lugares onde estão ali passando por secas. O Senhor é um Deus de misericórdia, que cuida do teu povo de perto e também de longe. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, 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 meus amados, amém, minhas irmãs, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, eu vou ler aqui um pouco falando, vou ler o 21 e o 22, tá? Vou ler os dois primeiros versículos de cada tópico. Sobre o ódio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Quem matar será julgado. Versículo 22 do capítulo 5 de Mateus. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Sobre o adultério, versículo 27. Vocês ouviram que foi dito no passado, não cometa adultério. Versículo falando sobre o divórcio, versículo 31 de Mateus, que também em Mateus 19, 1 fala, Marcos 10, 1, 12 também, e Lucas 16, 18 também. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio, mas eu lhe digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser se for no caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela se casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Versículo sobre os juramentos, versículo 33. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor e disse que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jure de jeito nenhum, não jure pelo céu, pois o trono é de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua própria cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fiquem brancos ou pretos. Versículo 38, que fala sobre a vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas o versículo 39 diz assim, mas eu vos digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para que ele bata também. Agora eu vou ler o finalzinho, que é sobre amar os seus inimigos, que fala no versículo 43 ao 48, que diz assim. Vocês ouviram que foi dito, ame os seus amigos e odeiem os seus inimigos, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem, como também para que fazem o mal. Versículo 46, se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, toda a palavra, irmãos, aqui Mateus fez questão, como a gente já vinha falando antes. Mateus, ele sempre teve esse cuidado de explicar muito assim nos detalhes. E a gente vê que ele vem sempre com
fazendo uma ligação entre o velho e o novo, porque o velho falava uma coisa, aí ele fala, olha, foi falado isso, mas eu ainda te digo, porém, que se você fizer dessa forma, assim você receberá um olhar especial do Senhor. Por quê? Porque nem tudo, irmãos, que a gente como ser humano acha que está certo, mas o Senhor dentro da palavra dele, ele nos orienta. E eu vejo assim, irmãos, que tudo ele vem falando, e Jesus foi falando, e Mateus falando, né? Como Jesus explicou a eles, olha, no passado vocês lembram do que foi dito na lei? Foi isso, mas eu te digo ainda mais, que se você fizer isso, como você às vezes tem, amar os seus inimigos. Como é difícil, irmãos, amar aquele que nos persegue, às vezes aquele que nos açoita, aqueles que têm nos perseguido. Mas isso é a palavra do Senhor que diz, não sou eu, nós temos que se esforçar para fazer dessa forma. Não quer dizer que você vai pegar na mão e sair andando de braço dado com o teu inimigo, brincando por aí ou colocando ele dentro da tua casa novamente. Não. Mas você liberar o perdão, você orar para ele, que ele alcance do Senhor também o encontrar com Deus. A gente amar o próximo, irmãos, é fazer isso. Muitas das vezes, aqueles que são nossos inimigos, aqueles que não gostam de você, ou que te odeiam mesmo, é você orar. Para quê? Para que o Senhor os alcance também. Porque quantos dos nossos familiares fazem coisas que a gente está pedindo para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte? A mesma coisa tem que ser para aquele que nos odeia, para aqueles que não querem, têm ódio da gente, porventura. Então a gente tem que ter esse cuidado de orar. Eu faço muito isso, irmãos. Eu aprendi isso. Às vezes as pessoas falam assim que eu sou meia boba. Mas eu não sou boba. Foi como o Senhor me fez, através da palavra dele, revelar que se eu orar pelos que me odeiam, pelos que me perseguem, o Senhor não só se agradará de mim, como ele também alcançará aquela vida. E lá na frente, irmãos, nós vamos se encontrar e vamos para o mesmo lugar. Nós não podemos viver só desejando ódio sobre o ódio. Por que eu quis pegar só esse finalzinho, esses versículos finais de Mateus capítulo 5? Porque é o que a gente tem visto por aí. É muita gente odiando todo mundo o tempo todo. Um espírito de divisão foi lançado na humanidade e as pessoas têm feito isso assim, sem nem pensar. Hoje tudo vira discussão. Se você vai falar de futebol, vira discussão, a gente vê na TV. Se você vai falar sobre religião, a briga por causa de religião. Se você é negro ou branco, a briga por conta disso. Se você é rico ou pobre, a discussão sobre isso. Se você é um advogado e o outro é um faxineiro, a discussão sobre isso. Irmãos, tudo virou discussão. Você vai assistir um jornal ou você vai assistir uma TV, se você não tiver firmado no Senhor e não tiver um olhar diferenciado, irmãos, tudo vira briga, tudo vira discussão, é a gente lançando ódio, às vezes em cima daqueles que a gente nem conhece, porque a mídia, a TV nos passa uma coisa, para isso mesmo. A gente começa a tomar partido sem nem saber quem é que está certo ao olhar do Senhor. A gente tem visto isso muito, irmãos, como nessa guerra agora de Israel e Hamas, nós temos visto a mídia toda do lado de Israel. Mas se o Senhor Jesus diz que nós temos que amar aqueles que nos odeiam, como é que a gente pode odiar e viver, sabe, jogar essa energia, porque é uma energia muito forte, irmãos, a palavra que sai da nossa boca tem poder. As pessoas odiando, falando coisas absurdas sobre outros que a gente nem conhece. A gente sabe, irmãos, que o que está acontecendo é cumprimento de profecia, mas até aqui, irmãos, tem muita coisa rolou. A gente não sabe qual é o olhar do Senhor, então por que eu estou falando isso? Porque tudo que vamos fazer, decisões a tomar, partidos a serem tomados, que lado você tem que ficar, você tem que perguntar ao Senhor. Você não pode estar indo pelo que a mídia ou pelo que a imprensa tem falado, ou porque até muitos pastores têm direcionado, como foi na eleição, irmãos. O povo subiu para o altar e ali disseminou o ódio. A gente não pode, irmãos, a palavra de Deus diz que ele abomina. Está errado.
Então a gente tem que amar sim aqueles que nos perseguem. Ah, aquele lá tem um partido diferente do meu, tem uma religião diferente da minha. Irmãos, não é você falar, já vai para o inferno, ou o diabo que leve ele para outro lugar, como eu tenho visto muito crente falando aí. Você tem que orar, falar, Senhor, será que se for da tua vontade, o Senhor não pode resgatar essa vida, trazer para o seu lado, trazer para cá, meu Deus, porque é uma pessoa que está perdida, está cega. Irmãos, nós temos que entender essas coisas. Nós temos visto muito crente jogando praga, amaldiçoando o próximo, e a palavra do Senhor diz completamente ao contrário. Tem a parte um pouquinho mais acima sobre a vingança, de que se uma pessoa te der um tapa no seu rosto, você virar e dar o outro para ele bater. Eu sei que muitos não estão nesse nível, como eu já ouvi até meu esposo mesmo falar, eu não cheguei nesse nível ainda, mas você tem que buscar chegar nesse nível. De alguma forma pedir para o Senhor, Senhor, me orienta, porque a tua palavra diz que está errado. Então, irmãos, olha, Mateus, esse capítulo 5, esse finalzinho do 21 ao 48, irmãos, tem muito a nos ensinar. Para quem não leu lá, Êxodo 20, vão lá, leia Êxodo capítulo 20, depois vem aqui em Mateus, do capítulo 5, do versículo 21 ao 48, e ali meditem nas duas coisas, porque um é cumprimento do outro. O Senhor não aboliu nada. Então a gente tem que começar a enxergar o que o Senhor nos ensina. É muito fácil, irmãos, a gente viver buscando palavra e profecia aqui, profecia ali, porque só quer saber palavra de profecia, chave de casa, chave de carro, porta aberta, sem entender a palavra. Não adianta, irmãos, porque ninguém mais quer pregar a palavra. Com medo das igrejas ficarem vazias, com medo dos seus cofres diminuir a renda. Mas o Senhor está voltando. E quando Ele voltar, como vai ser? Ele vai chamar você, olha, vem para cá, para esse lado bendito de meu Pai, ou vai falar, olha, para trás de mim, que eu não lhe conheço, para o lado de lá, para o lago do fogo. Irmãos, a gente tem que entender muita palavra. O Senhor escolheu Mateus, escolheu o Novo Testamento porque é ensinamento para aqueles que estão começando, para a gente poder entender. Então, nós terminamos o capítulo aqui. O capítulo 5 de Mateus foi um pouco resumido, mas eu peço a vocês, leiam o capítulo de Mateus agora, depois que vocês terminarem, meditem do capítulo 20, do versículo 21 ao 48 e leia lá Êxodo 20, Êxodos 20. Tem muito a nos ensinar, irmãos. Nós temos que conhecer verdadeiramente o que a palavra nos orienta. Porque se a gente não conhecer a palavra, irmãos, não vai adiantar chegar naquele dia, ah, Senhor, eu não sabia, mas a palavra estava na sua mão. Estava ao seu alcance. Por que você não procurou saber o que eu achava? Tem gente, irmãos, que nem pergunta a Deus, sai tomando decisões aí absurdas, olha, só Deus, irmãos, eu não vou me aprofundar, mas esse é o capítulo 5 de Mateus. Nós estamos terminando, vendo Jesus ali nos ensinando verdadeiramente como que é as coisas, como o olhar do Senhor, o que Ele quer que a gente faça. Estou aqui dizendo que nós tem que ser perfeito, irmãos, perfeito não tem, mas a gente tem que tentar pedir ao Senhor, o Senhor vai me capacitando para que eu tenha essa conduta. Eu não quero no dia da tua vinda ser jogado fora da árvore da vida. Eu quero estar dentro da família do Senhor. Eu não quero ficar de fora, eu quero ficar dentro, eu quero passar pelaquela porta. Então, irmãos, vamos conhecer a palavra. A palavra tem resposta para todos os problemas, para todas as dificuldades. Basta a gente querer aprender. Tá bom? Então, em nome de Jesus, terminando aqui o capítulo 5, espero que vocês meditem mesmo, irmãos, e conheçam um pouco do que o Senhor fala para mim, para você, tá bom? Vamos orar, meus amados. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pela tua santa palavra, obrigado por mais um término de mais um capítulo do Novo Testamento, Mateus capítulo 5. Obrigado pelas orientações, adubo a terra do nosso coração para receber as orientações que o Senhor nos dá dentro desse capítulo e dos outros que nós já lemos. Pai, nos direciona, alinha os nossos pés com a tua verdade, alinha os nossos pés com a tua palavra.
Não nos deixe viver, Pai, buscando sempre uma profecia aqui, uma profecia ali, ou viver de propósito e propósito, viver ali fazendo voto, voto e mais votos, e às vezes nem cumprimos os votos que tanto a gente faz. Primeiro a gente faz um, espera receber, depois faz outro. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos orientar. Cada propósito que o Senhor nos leva a fazer tem uma resposta vinda do Senhor. Então nos ajude, Pai, a se alinhar, a não odiar o próximo, não desejar o mal a ninguém, fazer com que a Tua palavra seja o nosso guia. É o que eu te louvo, Pai, e agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos, amém? A paz de Deus, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.